lugar que dava o nome de Rússia, parte da Ucrânia, com os czares. Rússia branca. Onde não há catolicismo, eu posso dizer isto à vontade, quando não há catolicismo não há roqueiro. Mesmo esta França, a Luís XV é uma França decorativa ornamental, essencialmente ligada à arquitetura civil e praticamente com muitos poucos exemplos de rocaille dentro das igrejas. Já na Alemanha, que é protestante e católico, na Baviera, que é católico, vamos ter um dos grandes focos do rocaille. O mesmo se passa na Áustria. Claro que na Itália, por influência no norte da Itália, a influência do Tirol, em Nápoles, reino católico por excelência, por cima dominada na altura pela monarquia espanhola, Gomes, a Sicília e em Portugal também. Mas, desculpa lá, o rocaille. corrijo-me se calhar estou enganado, mas tenho ideia de ver coisas rocaille também muitos na antiga Checoslováquia. Bom, sim, tens razão, eu por acaso esqueci-me por aqui. E evidentemente que depois temos da passagem para a Rússia, no sul da Polónia e praticamente em toda a República Checa, também grandes focos de arquitetura e de decorativismo rocaille nas igrejas. Tenho uma dúvida. Há pouco tempo foi feito. O barroco espanhol que encontramos em Salamanca, ou que encontramos em Compostela, aquele barroco tem algo de rocaille? Não, é um barroco espanhol, não é... É espanhol. Não é inspirado por isto, é anterior. É anterior, de algum modo é corrente. As correntes... As fachadas estão carregadas. São carregadas, estão ricas. Repara que o que tu vais encontrar depois é, dentro sobretudo na Andaluzia, em Múrcia, por aí fora, dentro da expressão barroca, uma expressão ao nível, sobretudo, da decoração dos interiores e alguns elementos exteriores, que são rocais e que são aquilo a que habitualmente nós chamamos o estilo churriguera, do artista, não é? Arquiteto, escultor, churriguera. Portanto, que implica uma densidade ornamental e isso é claramente rocaille. Bom, mas esta é a distribuição do rocaille, que é, apesar de tudo, apesar de tudo é efêmero, não no sentido de ser muito efêmero, é efêmero, quer dizer, é um estilo, é mesmo um estilo decorativo, é uma escolha decorativa. E no campo da arquitetura temos esta expressão, e eu agora vou passar adiante. Estamos a ver aqui um exemplo, outra vez eu não pus a legenda, mas já não digo isto é na Áustria. Esta fonte, a fonte da vida. Isto é um santuário muito importante na Áustria, que agora não lembro o nome. Toda a ornamentação, como vocês aqui veem, inclusive estes capitéis falsos, que são todos eles, na realidade, de madeira, nem são de pedra, são depois apliques, não é? De madeira dourada, tudo o resto é branco. Esta fonte é uma fonte rocaille, com os tais elementos de assimetria, que eu há pouco disse. Portanto, isto é um angélico, não é um baldaquino. Não é melk, não. Não é melk. Muito francamente, não me recordo. Não. Isto é um altar que tem o sacrário, mas não é um baldaquino, e é isto que se chama fonte da vida. Eu não sei porquê, mas acho que tem depois e na realidade isto é uma peça rocaille formidável. E uma vez mais aqui, eu chamo-vos a atenção para este acompanhamento, que é desta assimetria do concheado, portanto, deste concheado. Em Portugal, nós vamos vendo depois a progressão, ou se quisermos, o encaminhamento de peças barrocas, isto visto no livro, por exemplo, isto é a preparatória do livro. Por exemplo, desta demonstrança de São João Evangelista, que é relativamente precoce, de 1750, mas onde já vemos a expressão
de um certo gosto pelo ornamentalismo excessivo e até por um certo naturalismo na representação das figuras que ali simbolizam o fogueiro, ou que está a atear o fogo à tina onde São João Evangelista vai ser martirizado. Ou nesta magnífica peça, que é muito conhecida, onde o resplendor, quer dizer, na realidade um sacrário, é, enfim, de uma escala absolutamente esmagadora e que prenuncia algo que no Rocaille também está presente, que é o sentimento. Fugindo da arquitetura religiosa e passando para a arquitetura civil, este exemplo que vos dou é para vos mostrar como, num contexto que se vive na Corte em Lisboa, que é um contexto de reconstrução da Lisboa pombalina, de algum modo é o Palácio de Campo. Isto não tem nada a ver com Versalhes, isto é uma casota, diga-se de passagem, que é literalmente... Não, é que não se pode comparar a Versalhes, que é luz, isto é uma casa de campo. Nós nunca tivemos nenhum Versalhes e a casa de campo era isto. Isto para nós é uma peça muito importante, patrimonialmente, e é uma peça Rocaille. Quer dizer, ela é naturalmente uma peça Rocaille e que é, digamos que, criada em contraponto àquilo que se fazia em Lisboa, que era de um racionalismo iluminista absoluto, desornamentado, monótono até, e que nós identificamos com o estilo pombalino. A corte em si precisa de um espaço onde, para além dos jardins e toda esta extensão, uma espécie de urbanização da natureza, característica dos jardins formais e das matas formais, todo este edifício acaba por ser um edifício Rocaille nos seus pressupostos e na sua ornamentação, na distribuição dos espaços e na forma como esses espaços vão sendo depois hierarquizados. Uma vez mais aqui com o Salão dos Espelhos e sobre as questões da talha, os tetos arredondados em oval, com remates circulares, na sala da música, como na sala do trono, e na sala da música vocês veem bem o que é o ornamento Rocaille, toda esta concha, que de resto é uma concha acústica, funciona como concha acústica, é muito curioso. Tudo isto é Rocaille, quer dizer, agora multiplica isto por 30 e temos os grandes salões da Czarina, da Catarina, na Rússia. Multiplica por 30 literalmente, não é? Porque são coisas absolutamente descomunais. As fachadas são fachadas que, obedecendo a um princípio que é da característica clássica, têm já elementos que são elementos Rocaille. Quase todas estas fachadas são do Mateus Vicente de Oliveira, que é um arquiteto formado em Mafra e que depois continua a sua obra, em que a luz e por fim vai terminar a Basílica da Estrela e vai depois, inclusive, terminar uma coisa que nós vamos daqui a bocadinho analisar, que é uma igrejinha que está aqui mesmo ao pé, que é a Igreja da Memória. Aqui temos um exemplo de arquitetura Rocaille, portanto não vamos à Alemanha, não quis ir nem a Nymphenburg, nem a Charlottenburg para perceber o que é o Rocaille. Aqui temos uma fachada tipicamente Rocaille, de arquitetura civil, com estes dois panos, um pano saliente, que não tem que estar, mas está, não tem que estar, mas está. Tem este eixo central bem marcado, com o frontão interrompido, com uma teoria de ordens que é completamente já não propriamente canónica, nem ao nível das pilastras, nem ao nível dos pedimentos, com este tipo de frontão duplo, que é muito a marca do próprio Mateus Vicente de Oliveira, um arquiteto tardo ao barroco com componentes Rocaille. E o interior do edifício todo ele decorado com gravuras, a partir de gravuras de Mariette, por decoradores franceses, por acaso não tenho aqui o nome deles, com decoradores franceses contratados para o efeito, e o Silvestre Faria Lobo, o português que mais rapidamente entra na moda Rocaille. Na fachada anterior dizia que também tinha igrejas. Tinha demarcado também um estudo municipalizado. Anterior, sim. Por uma razão simples. São Não, parece que não. Sim.
pratos da tradição portuguesa sempre que é a oportunidade de concorrer. Evidentemente, isso tem essencialmente a ver com a forma como o palácio, quer dizer, a frente é organizada, portanto, o piso térreo e o andar nobre, portanto, é essa função que aqui é respeitada. Mas, a nível do ornamento, é ok. Esta é já uma fachada mais rebuscada e esta, enfim, é uma peça que está um bocadinho angelada. Esta é já mais tardia, ligeiramente mais tardia, do Robion. É, digamos, um primeiro statement neoclássico, embora eu chame neoclássico a este pavilhão. É um depoimento do barroco clássico francês. Em França não há, vocês procurem em França que não vão encontrar uma igreja barroca, vão sempre encontrar igrejas classicistas do século XVIII. E, portanto, é essencialmente o classicismo, isso corresponde a uma posição do próprio Luís XIV, que quer fazer, aí sim, uma arquitetura nacional, nacionalizada, e a arquitetura nacionalizada é essencialmente uma arquitetura baseada na tratadística clássica. E dá depois origem até a polémicas sobre a pureza ou não pureza de algumas dessas obras. Bom, os jardins, nos jardins, evidentemente, o próprio arranjo dos jardins, mesmo como eles se encontram hoje, são conhecidos, a fonte de Guedes, como a estátua do Hercule Ferrata, que foi desenhada por Bernini, por acaso, e que veio aqui parar, oriunda de uma estátua do século XVII, que veio aqui parar em 1941. A estátua do século XVII foi feita pelo Bernini, encomendada pelo Gosto, pelo Conde de Ericeira, foi para um jardim que se montou no Paço, em frente ao Paço da Ribeira, e que depois recolheu não sei aonde, depois teve montado num chafariz não sei onde, depois veio finalmente, em 1941, incorporar os jardins de Queluz. É só para vocês saberem que aquela estátua não esteve ali sempre. É Bernini, foi desenhado por Bernini e executada pelo Hercule Ferrata, que era o executor das obras de Bernini. Uma peça interessantíssima, e não estamos a falar da arquitetura sagrada, mas que é também de marca Rocaille, tal como os azulejos polígonos típicos desta época, em que se abandona já nos finais do século XVIII o sistema do azulejo de grande produção azul e branco, publicado por Oliveira Bernardo, que se começa a utilizar o azulejo polígono com azul, branco, amarelo e lilás, portanto são as quatro componentes. É esta peça magnífica que poderia bem ser classificada património da humanidade, porque não há nada igual, que é o canal da Ribeira do Jamor, que passa pelo jardim de Queluz. Quando eu digo isto, não estou a ser exagerado nem nacionalista, não há peça nenhuma igual a isto, é praticamente, são não sei quantos metros, eu tenho por aqui, 115 metros de azulejos, paredes de azulejos, com, enfim, narrativas várias, mitológicas, e não há nenhuma peça igual a esta, que é lá mesmo. Atenção que eu aqui no Rocaille esqueci-me de um pequeníssimo detalhe. Pequeníssimo detalhe. Mas é porque eu não tenho um quadro de história. É que esta coisa toda, esta tralha toda, Porto, Alentejo, alguma influência do Tirol. Atravessou o oceano e foi parar à América Latina. Foi parar ao México e foi parar ao Brasil. É assim, dessas coisas. E no Brasil foi parar, por exemplo, a Minas Gerais, onde nós temos um dos maiores núcleos, está classificado, um dos maiores núcleos de arte rocaille, da mais pura, do mundo inteiro. As igrejas ovais, ou de cantos cortados, com a decoração interior rocaille, com altares rocaille, com as esculturas do Aleijadinho, do Francisco António Lisboa, e mais o santuário o escadório. Não, o escadório no Brasil, Congonhas do Campo. Congonhas do Campo. O Outeiro da Glória no Rio também. O Outeiro da Glória, sim. E a própria Igreja da Glória é uma das primeiras igrejas, a original, uma das primeiras igrejas a ser construídas no espaço português, de planta oval, antes ainda da planta oval ser adotada em Portugal. Que é curioso. Quer dizer que há um intercâmbio, sobretudo ao nível da gravura e da documentação,
entre áreas diversas da Europa que chegam ao Brasil por via dos austríacos e dos alemães, que foram para lá também, não os do Rio Grande do Sul, de imigração, que sempre eles primeiro, que iam com os exércitos, realmente. Portanto, há um conhecimento, às vezes precoce, mais precoce, no Brasil, de algumas soluções arquitetónicas locais do que no continente. É curioso. E depois, evidentemente, o continente acaba por fornecer, o metrópole, melhor dizer, acaba por fornecer depois a base para aquilo que são as realizações do tarde ao barroco brasileiro e, essencialmente, as realizações de Minas Gerais, sobretudo de Minas Gerais, que são as realizações de 1770, 1780, são tardias. Bom, o Rocaille também tem a ver com outra coisa, que é este tipo de licenciosidade. Quer dizer, as cenas galantes do Pierre-Antoine Quillard, ou vocês conhecem certamente os quadros do Boucher, do Fragonard, estão a ver a menina do Valois, vestida de cor-de-rosa, esta licenciosidade também é característica do Rocaille. Quer dizer, o Rocaille está sempre entre dois mundos. É o mundo da redenção espiritual e o mundo de uma licenciosidade que não é propriamente uma licenciosidade, não é bem licenciosa. Porque o Marquês de Sade, há um ano, também era um homem Rocaille. Não sei se percebem o que eu quero dizer, mas é verdade. Quer dizer, nasce, nesta altura, todo esse contexto. E, bom, em Portugal nós também temos este Rocaille, o Rocaille da pintura, com as cenas galantes do Chiama. Cenas galantes, que são cenas de encontros de senhoras nos jardins, mas também nos prostíbulos, quer dizer, ou melhor, os homens que vão aos prostíbulos, etc. Todas estas cenas galantes são para acicatar o desejo, a visualidade. Isto era picante na altura, quer dizer, um quadro deste, isto acho que é a visita ao lupanar, uma coisa assim. Isto na altura devia ser uma coisa, está tudo escondido atrás de uma mulher chegava lá e o que é que eu comprei? Olha, pá, um francês, o Pedro António, e foi mulher. Estavam isto. Estão a perceber? Isto é Rocaille. O Rocaille está cheio destas coisas. Eu vi o Berliner, portanto, o Berliner passa-se neste contexto, é muito interessante. Este interior de umas estalagens, este sentimento que já se sente, já se pressente, ser algo que vai um dia conduzir ao romantismo, com estes céus profundos, pesados, que são tudo, são antinaturais, nada disto é feito ao natural, nada disto é feito ao ar livre, tudo isto é feito em ateliês, são tudo paisagens recriadas. Depois casos muito interessantes como desta igreja alentejana, ao pé de Viena do Alentejo, belíssima Nossa Senhora da Águia, que é uma igreja Rocaille, é uma igreja de peregrinação, engana muito, não perceber? Ela engana muito porque nós vamos para ali, isto parece um monstro, não é? Um monstro arquitetónico, não é? É bastante de maneirinha, mas é muito bem feitinho. Feita por um padre João Batista, que era um homem dos oratorianos, com uma cultura infinita. Era era teólogo, matemático e pelos vistos, arquiteto amador. Foi ele que projetou esta peça. Esta peça engana, quando eu digo que engana, é porque tem uma força, ela é tardia, acabou em 1760, tem uma força, é impositiva, ainda por cima fica na planície, não é? É impositiva. Depois, por ser uma igreja de peregrinação, tem esta secção toda, esta toda. Isto é a Galileia. Daqui, da fachada até aqui, é a Galileia. Aqui fica o curvo alto. Não parece, mas é verdade. É aqui um curvo alto e aqui é uma galeria de bênçãos, não é? Por causa da procissão passar, isto era um santuário muito importante. E a partir daqui tem, tipicamente, à maneira barroca, e eu não tenho aqui a planta, é muito, muito interessante. Tem um corredor à volta. Tem uma charola. Esta igreja, quando eu digo que engana, é porque, na realidade, tem esta grande fachada, não é? Com esta zona de recepção, e depois tem uma charola, e aqui um percurso dá para as capelas laterais e
não é para a Capela Mor, para outra capela, com um altar central e com um baldaquino berniniano lá dentro. Está, eu não sei se tens... Sempre me interroguei. Acho uma coisa extraordinária que um homem que não é arquiteto faça uma obra deste calibre sem antecedentes e sem outras não É, mais é nada. impressionante. Não se conhece mais nada que ele tenha feito, não é? Conhece, ele depois trabalhou, eu sei isto porque recentemente foi defendido, e digo isto hoje porque há um mês fui arguente de uma tese de mestrado na Universidade Nova, muito boa tese, de uma miúda, sobre o Santuário de Nossa Senhora de Aires. Ela foi estudar toda a documentação existente, Torres do Tombo, bateu tudo, confirmou que foi o Padre João Batista, faz a biografia do Padre João Batista, coisa que ainda não tinha sido feita, e portanto percebe-se que o João Batista era um oratoriano de Estremoz, que obviamente era o... eu não sei os oratorianos, eram os principais, acho eu, o diretor, no período em que esta obra é lançada. Portanto, e depois percebe-se que ele é um indivíduo que tem uma cultura acima da média. Os oratorianos, ainda por cima, eram naturalmente uma congregação muito culta, ligada à pedagogia e tudo isso, mas independentemente disso, ele faz obras em Estremoz, na própria igreja, embora a igreja seja muito anterior ao Padre João Batista, a igreja de Estremoz, que hoje em dia é a sede, é a Câmara Municipal, já não tem igreja, só tem a fachada, aquela fachada curva que é de João Antunes, uma coisa muito mais antiga. Mas depois ele faz obras nos dormitórios do Mosteiro das Clarissas de Estremoz, faz outra obrazinha também, enfim, daquelas para dar um jeito numa coisa qualquer. É provável que seja dele uma capela muito bonita, uma capelinha que é do Senhor, não é o Senhor Jesus dos Passos, mas é a capela do Bom Jesus, não sei das quantas, eu não lembro da invocação, fica perto. E a gente passa e vê que isto é uma obra rocaia, com este trabalho de massa, este trabalho de estuques. Tudo isto é um rocaia alentejano, portanto é tipicamente rocaia, tal como é rocaia esta porta em cima de mar, nobilíssima. E, bom, isto já não é ele que desenha, isto é um baldaquino que foi encomendado a um entalhador, ativo no Alentejo, agora não me recordo o nome. Mas está estabelecida a autoria por parte do João Batista e esse lado intrigante que tu dizes, que eu também muitas vezes digo, às vezes até fico preocupado quando digo, isto é do Padre João Batista. Há outra coisa, a igrejinha, a capelinha em Alcobaça, não sei se conhecem, a capelinha que eu não pus aqui, do Desterro, uma peça fantástica, também é do Padre, agora não lembro o nome, do Padre não sei quantos. Quer dizer, são peças de uma erudição e que são de arquitetos amadores. Amadores entre aspas. Bom, outras peças que têm esta marca, que eu não posso dizer serem rocais, que são 1740, mais uma igreja de peregrinação, faltam-lhe as torres que nunca foram construídas, mas foram projetadas. O autor disto é o Rodrigo Franco, que é um homem muito mais importante e precisa ser estudado. O engenheiro militar Rodrigo Franco, que na realidade é alguém que está envolvido na conclusão das obras de uma coisa muito interessante, que é o conjunto de Santo Antão do Tujal. Portanto, Santo Antão do Tujal. Olha, aqui isto é grave. Há com cada um. Mas ele é assim, Não, aquilo não tem, por acaso não tem. Mas aquilo era do Carnevale, mas foi terminado pelo Rodrigo Franco. E nós encontramos estes temas, que são tipicamente rocais, são barrocos, da janela invertida, que é uma coisa que eu acho imenso grande. Janela invertida, isso encontra-se lá, este tipo de é para isto. É como se eu pusesse um esquivinho aqui. Então, eu não sei onde é que o Rodrigo Franco, que é engenheiro militar, foi buscar esta cultura, mas é uma cultura muito sólida, ainda por cima, numa igreja de peregrinação, como não poderia deixar de ser, com um sistema de recepção de procissões, por isso é que tem sempre estas, isto é o correspondente à Galileia, tem estas passagens, isto certamente era uma daquelas, isto está documentado,
Aquelas igrejas do Senhor da Pedra, onde havia as procissões do gado e, portanto, andavam ali à volta, no sentido sinistrologia, por causa do sentido do cosmos, etc. É uma peça fantástica do ponto de vista do interior, está mal estudado e agora, recentemente, houve alunos meus que não conseguiram as plantas disto, não conseguiram, mas que existem e que têm depois, têm tudo paredes membranas, portanto, todo este espaço percorre-se. É fantástico. É muito interessante. E alberga lá dentro. Claro que aqui não podemos dizer que tenha Depois, casos como este, que eu não sei se mostrei, mas que é o caso açoriano, é interessantíssimo, que é a Igreja de São Miguel da Ribeira Grande, ou da Misericórdia. São duas naves. E onde a fachada vai-me levar agora a poder dizer aquilo que é característico do Rocaille também. Bom, esta fachada, como vê, é uma fachada que contém elementos decorativos e esses elementos decorativos são elementos que nós até temos dificuldade, este é mesmo Rocaille, dificuldade de identificar. Isto é um marchote, com estes termos concheados, esta grande concha, onde eventualmente poderia estar pintado no escuro. A ordem clássica, que é completamente desentendida, digamos, que não é perfeita. Estas ataduras que aqui estão, isto é quase uma coisa manuelina, mas não é. Tudo isto é a petrificação, como eu digo ali, de elementos de madeira. Quer dizer, o Rocaille, em grande medida, sem falarmos dos interiores das igrejas, em termos de ornamento. No exterior, eu cada vez, não sou só que digo isto, cada vez que eu e outros colegas olham para igrejas Rocaille, mais do que para os palácios alemães, positivos, gigantescos, portais. Mas as igrejas, e vocês podem dizer, mas isso também é assim com o barroco. Não é bem. Não é bem. As igrejas, os edifícios de culto, apresentam-se autenticamente como móveis. Não sei se percebem o que eu quero dizer. São móveis. São cadências. Arrastam, fica aqui. Estão a perceber? Virada para a cidade. Móvel. Quando a gente arrasta um móvel e fica naquele sítio ali. São móveis de madeira. Mas não são de madeira, são de pedra. Estão a perceber? São a transposição de uma quantidade de valores da marcenaria e da ornamentação Luís XV, estilo regência, para a pedra, para a cala. E as peças em si são impositivas mais do que no período barroco, no sentido em que muitas delas se isolam. No barroco há um sentido quase sempre urbano, de facto, no posicionamento do edifício de culto e da relação do edifício de culto, ou do palácio, com o resto da cidade. No Rocaille, começa, não digo a perder-se essa relação, que existe, sobretudo, no caso dos palácios, com os jardins, mas ao nível do edifício de culto, o edifício de culto é imposto, é uma imposição, vem de cima para baixo, põe e cai ali, e fica como uma peça, um absoluto, um único. Isso pode ter a ver com esse período da Dom José I e Maria da Áustria. Esta necessidade de uma afirmação que também é política da própria Igreja. Sim. E já não me recordo como é que se chama a política em si, mas tem outro nome, que recebe também o nome dele, de Dom José da Áustria. Não, espera lá. A questão do Dom José é algo que tem a ver, o contexto joanino. Joanino tem a ver com a afirmação da Igreja e até com uma tentativa de se fazer uma Igreja lusitana, não é? Portanto, tal como a Igreja anglicana francesa. Com o Dom José a coisa é um bocadinho mais complicada por causa do Marquês de Pombal. Eu refiro ao caso José Dário, não é? Imperador austro-húngaro. Exatamente. Sim. Porque há uma afirmação da educação católica, há uma afirmação dos padres. A necessidade de afirmação da catolicismo no sítio onde Dom ele vinha, está no Império Austro-Húngaro, rodeado Exatamente. de protestantismo. Exatamente. Por isso, essa ligação talvez seja mais, não é? Tem a ver com isso, e
hoje tem a ver, inclusivamente, com uma recuperação dessa afirmação por via da chamada viradeira de Dona Maria, portanto, que é uma tentativa de recuperação de um conjunto de valores que o Marquês de Pombal acaba por varrer, não é? De valores que ele vai varrendo e que, naturalmente, depois regressam com a Dona Maria. Agora, esta noção como eu estava a dizer, esta noção de mobiliário... Desculpa, na imagem anterior, e eu lembro que nos Rogérios que estive a desenhar esta igreja de São Miguel. E eu lembro que tive esta sensação um bocadinho esquizofrénica, porque aquela duplicidade que tem a ver com isso dos espelhos, por outro. Tem. Quer dizer, ali há uma razão funcional. Para, ali tu tens uma razão funcional para aquilo ter duas naves. E são muito raras as igrejas em Portugal com duas naves. Quer dizer, aparecem no gótico, não é por nada de especial. Por exemplo, na Espanha do Norte, na Catalunha, mas é raro. Ali é uma questão funcional. Aquela igreja teve que ser reconstruída. E era uma igreja que teve que ser dividida entre duas confrarias, a da Misericórdia e a do Espírito Santo. E então, uma nave é para a Misericórdia, a outra nave é para o Espírito Santo. E, portanto, não entre elas, estão dentro comunicam lá dentro. Sim, claro, comunicam perfeitamente, não é? Eu só desenhei estas duas. Sim, mas tens duas portas e depois tens uma arcada central e tens uma nave que é da Misericórdia e uma nave que é do Espírito Santo. E dois altares. Já me lembro, já lá não vou, já não se tem dois altares, mas acho que tem só um altar. A questão ali é uma questão de divisão de espaço. Essa igreja bem em frente a outra igreja, muito sóbria e muito clássica. A outra, a paroquial, é muito... A paroquial é normal, quer dizer, é tipo arquitetura açoriana, tipo chão. E esta é um bolo. É uma coisa tipo colgadura de Américas, não é Américas Batelas, é o... Como é que se chama? O Masterchef Australia. Estou a fazer açúcar, há uma coisa de açúcar. O Rocaille tem muito... O Rocaille, do ponto de vista tátil, vocês olham para uma dessas igrejas muito brancas, com aquelas decorações todas de estuque e depois com os dourados, e dá vontade de dizer: rapaz, deve ser bom, deve ser doce. Aquilo é doce. É doce, não, desculpem lá, é doce, tipo, arranca um bocadinho mais, tem chocolate. Dá essa sensação, quer dizer, esta tactilidade é uma coisa brutal, quer dizer, é brutal até mesmo os anjinhos e os santinhos, que dá vontade a gente comer para ver se aquilo não é um bocado como a José Fadóvides fazia os meninos de Jesus, um pezinho e tal. Mas é um facto que no Rocaille isso é uma evidência brutal, e por isso é que eu falo sempre dessas coisas que são, tu há bocadinho disseste, e bem, a questão da efemeridade e tal, ou alguém disse, já não lembro, da efemeridade. De algum modo essa efemeridade também existe, porque há essa sensação de, bom, aquilo vai sendo acumulando, porque vai se acumulando, e depois também se tira. Os carpinteiros que são de madeira e tal, é por acrescento, e é sempre por acrescento. O Rocaille é por acrescento. É como a escultura, eu costumo chamar a escultura, há dois tipos de escultura, claramente. A escultura em pedra, e a escultura dos barristas. A escultura em pedra é à força de tirar, como dizia o Michelangelo, per forza di levare. Vamos tirando até que da pedra bruta nasce a imagem imanente que platonicamente lá está. O barro é completamente diferente, é por adição. Nós vamos fazendo, acrescentando, portanto, é diferente. O Rocaille é, em grande medida, completamente anti-platónico, não platónico, se quisermos é aristotélico, pronto. E é sempre por camadas, adição, colagem, colgatura, fundição. Estão a perceber? E é a essência do barroco, aliás, como se nota no Porto, nesta fachada, porque esta fachada é a fachada de Nazone, isto é uma peça brilhante, do ponto de vista arquitetónico. O facto é que o Nazone faz aqui uma peça de isto é um móvel, pá. Desculpem lá, é um móvel ao estilo regência. Estão a ver? É um móvel. Só que é em pedra. Uma peça extraordinária. Por acaso, o acesso à escadaria, o acesso à capela do Nosso Senhor do Desterro ao Alcoaça tem uma escadaria muito... Tem uma escadaria deste tipo, depois tem um dupla
tem duas colunas, é inspirado numa gravura. Bom, e depois há todo um sistema, do ponto de vista simbólico, muito interessante, porque esta igreja é das primeiras igrejas portuguesas de planta oval. Bom, tem a ver com a história das congregações que aqui se uniram, a congregação dos Coleiros, de São Pedro, de São Filipe Neri, uniram-se aqui. Esta dedicatória é a Ave Virgo, a Nossa Senhora, e é muito curioso aparecer este oval, desculpa, mas esta é uma coisa que sempre me intrigou, é este oval à entrada, que é uma espécie de associação, na minha opinião, precisamente a esta, digamos, alegorização característica do barroco e do rocaille, em que a elipse é a perfeição divina e a Imaculada Conceição. Estão a perceber o que eu quero dizer? É um símbolo da Imaculada Conceição. Para mim, aqui, é a forma da igreja que é oval e esta marca aqui, que não pode ser um capricho do Nazório, que ele era limitado a capricho. E o edifício tem esta forma extraordinária, não é? Portanto, a igreja, com as paredes membranas, esta galeria de entrada, com a grande fachada, capela mor. Passagens laterais para a zona de enfermaria e escritório. E depois, este fator absolutamente genial e tipicamente rocaille, que é pôr, isso também acontece em Braga, pôr a torre no rabo das igrejas. As igrejas têm todas a torre no Tardor. Eu reparei, no Bruxelas, é uma igreja do século XVI, e tem a torre atrás, exatamente. Atrás, mas aqui é no eixo. Muito curioso. Isso é interessante, em Bruxelas eu não conhecia. Agora, em Braga, no Porto é uma cidade rocaille por excelência, se eu dissesse assim, diz-me uma cidade rocaille. Eu diria o Porto. O Porto é rocaille mais do que o Barroco, é uma cidade rocaille. Está cheia de móveis, não sei se percebe. Nos Clérigos, a Torre dos Clérigos é o melhor. Há lá uma outra situação que há duas irmandades que também vivem. Sim, vivem juntos. É a dos Carmelitas, a dos terceiros Carmelitas e Carmelitas. São os Carmelitas e os terceiros Carmelitas. É rocaille e também é tardio. Isso, nós estamos aqui nas terras do granito, chamado Barroco de Granito, que é as terras onde o Nazório vai fazer o seu trabalho, e depois, a seguir a ele, o arquiteto rocaille português por excelência, que é o André Soares, que é genial, é um arquiteto genial. Agora, esta tipologia de igrejas com a torre no Tardores é algo que depois aparece em Braga e eu ainda não encontrei, do ponto de vista, digamos, funcional, litúrgico, não é? A razão de ser para a existência das igrejas com a torre quer dizer, nas igrejas jesuítas, com a da Companhia de Jesus, eu encontro as torres na retaguarda, no Tardores, ou em cima, ou ao lado da Capela Mor, nas casas professas, das igrejas casas professas. O caso de São Roque, o caso do Espírito Santo de Évora, tem as duas torres, eu percebo isso, tem a ver com a circulação interna, uma casa professa, ainda por cima, uma casa, digamos, de uma congregação que tem uma componente, de algum modo, secular, exterior à própria casa. Estes casos são mais complicados. E eles são uma questão pragmática também, por causa da configuração. Mas não, mesmo assim, no caso das igrejas de Braga, que são igrejas pequenas, há uma existência muito grande, onde reparar. Em Braga, em grande medida, é uma cidade barroca, esta sim é uma cidade barroca. O Porto, para mim, é mais uma cidade rocaille. É onde reparar que vão encontrar muitas igrejas com as torres na retaguarda. E cá está a Torre dos Clérigos, que é, uma vez mais, uma montagem, não é? Quase telescópica de elementos tipicamente rocaille. Atribuída ao André Soares, por exemplo, esta magnífica capela do Solar dos Malheiros de Reimão é outra obra-prima rocaille. Reparem na força, isto são tudo palavras de chachete, na força. Quer dizer, eu não sei dizer outra coisa. Eu olho para aqui e digo assim, desculpe a expressão, rasparta, pá, o homem nem mesmo, pá, pinta a fazer isto. Quer dizer, reparem bem nestas pilastras, que são, obviamente, de referente clássico, mas que já não são clássicos. Isto não é ordem nenhuma, isto é uma coisa que ele desenha. Esta é a capela, Porque, mas ele desenha isto e já sei onde é que de onde é que vem isto. De onde é que vem isto e de onde é que vem isto. E de onde é que vem este tipo de concheado, de onde é que vem este triplo frontal, e de onde é que este fronteiro de Bombico vem, de onde é que vem esta teoria
de concheados e de elementos esculpidos. Isto vem de uma coisa que o André Soares fazia também, que era altares de talha dourada de madeira. Ele desenhava e fazia. Ou mandava-os fazer. E ele era um desenhador de altares de talha. Quando desenhava arquitetura, desenhava fachadas em que a madeira se petrifica. Típico rocaille. Vos diga. Isso é uma coisa muito interessante, do ponto de vista até da expressão do concheado. Estes são exemplos extremos do rocaille, tal como, por exemplo, o Palácio do Rei, que também se pode atribuir ao André Soares, é mais complicado, o Palácio do Rei em Braga, que é uma peça também notável, com figuras, inclusive, com algum exotismo, como estes tocheiros, aqui para de Braga, Palácio do Rei, com os turcos. E não estou aqui a falar de uma tendência também tipicamente rocaille, que eu não sei se tem aqui imagens, como por exemplo o do emprego na decoração da chinoiserie, portanto todas aquelas coisas que vêm do exterior, do Oriente, e que são depois adotadas como elementos de novidade. A chinoiserie é o tipo de trabalho, geralmente em lacre, a decorar superfícies, e quais sendo superfícies de madeira e móveis interiores, que denotam uma relação com um certo exotismo. Portanto, esse exotismo é integrado também no rocaille. Outra peça excelente do André Soares, Valverde. É preciso uma capacidade de desenho. Podemos não gostar muito, mas a capacidade de desenho, não é? A expressividade. Não é? Tem que saber. Querem ver Tu é bastante métrico, mas depois de desenhar. Talha dourada. Também do André Soares, Braga. Isto não é Falpega, isto é a Igreja dos Congregados em Braga. Isto é a legenda nominal. É a Igreja dos Congregados em Braga. Depois de uma peça que eu acho que é o epítome do rocaille português, a cadeira dos sapatos gerais em Tibéis. Isto é que é rocaille. Até aqui. Até. Já repararam? É pá, fantástico isto. Uma peça. Frei José de Santo António Vilaça foi quem esculpiu esta peça. Com quem trabalhou, ou que trabalhou com André Soares. Isto é qualquer coisa. O homem sentava assim também. Isto é uma peça extraordinária. Completamente assim. Esta que é da simetria absoluta. Isto é uma cadeira. Isto é uma cadeira. Mas às vezes depois pode-se transpor para uma fachada, por exemplo. Pois pode, é precisamente isso que acontece. Aqui depois temos ao nível da ornamentação e das peças litúrgicas, neste caso, este carro no altar, que é, enfim, uma peça italiana, mas que é também rocaille, até com as dobras das inscrições do pergaminho da inscrição, que se vê ali feito em ouro. Esse recheio teve todo em Londres aqui há tempos. Foi exposto aqui, Todo não. foi exposto aqui no Museu da Arte Antiga e depois foi a exposição para Londres. Depois aquilo que nós conhecemos, que na realidade é também uma manifestação do rocaille, que é as igrejas revestidas a ouro no Porto, como São Francisco e Santa Clara. Então, quando nós dizemos que isto é barroco, não é? Porque muitas vezes dizem que esta é a joia barroco em Portugal. Não é? É barroco, mas, por exemplo, já com intervenções rocaille. Quer dizer, quando encontramos estes arcos triunfais com sanefas, os sanefas são rocaille. Depois há um conjunto de dispositivos, inclusive ao nível do altar e ao nível do próprio trono, que já são rocaille. Portanto, depois há campanhas de obras, que eu aliás tenho ali, quer dizer, há campanha de 1718, de 1719, de 1724, de 1740, de 1743, de 1764, quer dizer, a igreja hoje está toda revestida à talha, foi sendo revestida a talha, capela a capela, por estes artífices. E nós estamos a falar de artífices, António Gomes, Filipe da Silva. E depois eu acho muita graça, desculpem lá, mas isto não posso deixar de registrar isto.
A maior parte dos arquitetos têm ou um nome ou dois nomes. André Palácio, Diogo Boitaca, João Castilho, André Soares, Nicolau Marcelado. Quando chega à talha, tirando o João Frederico Ludovice, mas esse é porque teve outros Ludovices a seguir, depois quando chega à talha já não, são mesmo nomes de artífices. E são nomes assim, normalíssimos, quer dizer, o Manuel Pereira, Noronha da Costa, Francisco Pereira Campanhã, Luís Pereira da Costa, Manuel Carneiro Adão, o Sr. Gomes, o Sr. Silva, ó Silva, anda cá, estão a perceber, já são Paulo Pereira, são banais, já não são, mas no entanto eram os grandes artistas, e eram desenhadores, a maior parte deles, dos próprios altares. Aqui temos a igreja de Santa Clara do Porto, que é naturalmente com um registro idêntico. Depois temos naturalmente estas grandes realizações, uma das capelas da igreja de Santa Clara, com este tipo de trono riquíssimo, isto é, rocai no sentido mais preenchido do termo, não é? Mais rico, mais manifestando um maior horror vácuo. Depois estes apontamentos de domesticidade, que também são tipicamente locais, este tipo de miniatura, este tipo de maqueta que é um registro, não é? Nossa Senhora da Piedade, é a Nossa Senhora da Piedade? Não, é a Sagrada Família, com o cenário todo do interior do edifício da casa, com os azulejos e com quadros na parede. É uma peça interessantíssima esta, raríssima até, porque enfim, com certeza muitas mais, e que revela precisamente. Há uma coisa muito interessante que eu gostava de vos dizer, isto é a Capela de Santo António em Lagos, que é toda ela também vestida dourada, e depois casos de também decoração local com grandes programas iconográficos, como é o caso do Jardim da Sereia em Coimbra, que todo ele é em torno é um programa bíblico, todo ele em torno da água, todas as cenas representadas, todo o esquema iconográfico é em torno das cenas bíblicas onde a água do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde a água tem protagonismo. Portanto, os jogos hidráulicos do século XVIII têm um bocadinho isto, não é? Repara, isso sempre houve, quer dizer, a hidráulica sempre houve. O século XVII, que nota-se mais que são mais elaborados, os inglês, aquelas... Sim. Os recursos, né? Sim. E isto é uma cascata, quer dizer, uma cascata de remate, mas onde, claro, que tens um sistema de distribuição de águas que vai do lago e depois do reservatório, porque isto era a cerca dos Agostinhos. Portanto, em Santa Cruz, toda aquela rua que a gente agora faz, ao lado de Santa Cruz de Coimbra, que é lá acima, na Praça da República, e depois na Praça da República entramos no Jardim de Seio, tudo aquilo era a cerca dos Agostinhos. Tudo aquilo era a cerca dos Agostinhos. E esta era a zona de recreio tardia, feita no século XVIII, para os Agostinhos, para os... E é um programa fabuloso. Do ponto de vista da arquitetura dos jardins, é um programa fabuloso, é um programa audivino, como se costuma dizer, é um programa místico. Isto está aqui bastante bem explicado, a questão das três virtudes teologais, depois as virtudes cardeais também lá estão, as diversas inscrições que, obviamente, remetem sempre para os tais episódios bíblicos, quase sempre do Antigo Testamento, numa primeira fase, em que a água intervém, o jogo da pele, ou o jogo da bola, depois os quatro evangelistas e os medalhões com a representação das cenas bíblicas que são importantes para a economia, depois a descadório interno, depois a própria fonte da sereia, que é na realidade uma alegoria em torno da água, e a água é a dispensadora da iluminação espiritual e é, em rigor, o Espírito Santo que se manifesta através da água. Uns símbolos do Espírito Santo é, não é?